Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui novamente juntos, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Eu gosto dessa motivação dela. Motivação dela transmite essa energia. O ouvinte sente a energia positiva. Momento zen. Zen, né? Tá certo. Não é momento sem. Então nós damos continuidade ao estudo dessa obra, que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e nós hoje entramos num outro tópico, que é da utilidade prática das manifestações. Qual é a validade, qual é a utilidade das manifestações? Será que elas sempre nos enganam, sempre resolvem as coisas por nós? Então vamos tratar desses pontos, né, com esse diálogo entre Kardec e o visitante, de perguntas ou manifestações são colocadas colocando em dúvida determinados pontos. Então o visitante faz a seguinte pergunta: admitamos que a coisa esteja comprovada, o Espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Então aqui ele coloca em teste, né? Tá bem. Vamos dizer que os espíritos continuem na sua vida, na sua existência e que influenciem nossa realidade. Qual é a utilidade prática disto? Não se tendo sentido a sua falta até o presente, parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. Agora é a resposta de Kardec. É porque isso aqui é uma pergunta com um enfoque material, da vida material, né? Porque viver sem eles até o então, que eles não aceitação da interferência ou da influência dos espíritos na nossa vida. E Kardec então responde a essa questão. Vamos ver o que Miranda, que é chegada a Kardec, nos traz. Podíamos dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem os quais também se vivia muito bem. Se utilidade prática para vós é dar meios de passar boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o Espiritismo não na tem. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de bancos, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas delas não fornecem vantagens alguma, comercialmente falando? Olha, cirúrgico, viu? Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta dos novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. O camponês... Quer falar? Não. O camponês, para viver e fazer brotar seu trigo, não precisa saber o que seja um planeta. Para que, pois, se entregam os sábios a esses estudos? Há alguém que ouse dizer que eles perdem o tempo? Tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência,
alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos existe em virtude de uma dessas leis naturais, e o Espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nulo faz ver como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manifestação da harmonia geral. Supondo que isso se limitasse à sua utilidade, já não seria de grande importância a revelação de tal potência, abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral? De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela, quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas, até então insolúveis. Quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, teremos que transpor esse marco fatal. O Espiritismo possui, porém, outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que existe. Ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não convém pedir-lhe senão o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astronomia para nada serve, porque já não se pode encontrar na influência dos astros o prognóstico do destino? Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a Buenadicha. Ele é, para a magia, o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. Fechou. Menininho foi... Pois é, né? Ele vem justamente nos falar sobre nós. A nossa origem, de onde viemos, como estamos, para onde vamos. Porque, queiramos ou não, um dia o corpo físico vai ser desagregado a nível de molécula, não é? As células físicas, elas vão perder toda essa forma e o corpo deixará de existir. E o que vai sobrar, senão esse ser inteligente que usa o corpo para aprender coisas? Então, a doutrina espírita veio nos apresentar o que nós somos em essência, a nossa potencialidade e o que deve ser nosso objetivo. Essa resposta de Kardec aqui, dentro da sabedoria, do bom senso, da objetividade das respostas de Kardec, de um modo geral, as questões que são colocadas, nos traz aqui uma reflexão muito interessante. Nós poderíamos ser felizes sem conhecermos nada, mas nós jamais deixaríamos de ser um bruto, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui, todos nós, estamos aqui encarnados para que nós possamos evoluir, crescer e nos aproximarmos da nossa destinação, que é a perfeição. Tá? Como nos diz lá o objetivo da reencarnação. Então, se nós vamos evoluir, crescer, nós precisamos crescer também em conhecimento. O Livro dos Espíritos, mais uma vez, nos é lembrado que as duas asas, né, do conhecimento e da moral. E as duas têm que trabalhar juntas. E no Livro dos Espíritos, na questão 780, nos é dito que, em geral, a evolução intelectual antecede a evolução moral. Então, à medida que nós vamos conhecendo as coisas, nós vamos entendendo a razão de ser de cada aspecto que nós estamos envolvidos, e com isso nós temos o caminho para nós mudarmos alguma coisa em nós crescermos, nós evoluirmos, aí no caso moralmente.
porque a evolução é moral. Mas para que haja evolução moral, nós temos que evoluir antecipadamente no conhecimento. Então, todas essas coisas, inclusive essa relação entre os dois planos da vida, nos traz revelações, nos apontam caminhos, nos apontam sugestões de atitudes, né, que nós devemos tomar, que buscam efetivamente o nosso crescimento moral, que é a razão maior de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui, não vamos responder o porquê estamos aqui, devemos responder para que estamos aqui. E para que nós possamos descobrir isso, crescer, nós vamos nos utilizar dessas revelações que nos são trazidas pela espiritualidade, porque realmente nos trazem luz para o caminho que nós devemos seguir. Então, o conhecimento é sempre fundamental para que nós possamos orientar os nossos passos, seguirmos o caminho correto e conseguirmos evitar os tropeços, os buracos, os obstáculos, porque somente pela luz do conhecimento nós teremos essa condição. Eu estava aqui vendo a resposta de Kardec, né? E a pergunta até certo ponto infantil, né, do visitante, porque vivíamos muito tranquilamente sem essas informações. Aí Kardec vai trazendo alguns exemplos. Eu estava pensando aqui da dona de casa, né? Imagina a dona de casa, sempre se lavou roupa. Mas quando foi alguém, um abençoado, que inventou a máquina de lavar, o quanto que as donas de casa não agradeceram a esta alma bendita que um dia, né, criou a máquina de lavar roupa, né? Porque só quem lava roupa e lavava a roupa no tanque, como as mulheres fizeram ao longo de tanto e tanto tempo, sabe o valor da máquina de lavar para elas. Então, o fato de você sempre ter vivido sem a máquina de lavar não quer dizer que ela não trouxe benefícios para a vida da mulher dentro do lar, né? Então, é um argumento realmente sem sentido nenhum. Os espíritos sempre se comunicaram com os homens, sempre. Né? Então, não foi com Allan Kardec, não foi com a doutrina espírita que foi inaugurada a era de comunicação. Você vê, o Aloysio vivia sem o telefone, agora ele toca, né, e ele se comunica aí com as esferas superiores. Mas quando chegou o momento de uma comunicação mais próxima entre os espíritos e os seres humanos, aqui, nós, encarnados, isso se deu através de comunicações mais frequentes, espontâneas, que aconteceram ao longo de todo o planeta, né? Seja na América, seja na Europa, seja na Ásia. Porém, os espíritos sempre se comunicaram e a gente tem relatos disso desde a mais remota antiguidade. E os próprios egípcios, né, que fizeram trabalhos incríveis aqui no planeta, e que até hoje são estudados aí, pouco entendidos, como as pirâmides, as técnicas que eles utilizavam para tratar doenças, eram espíritos que se comunicavam muito com aqueles que já tinham deixado o corpo físico. Então a mediunidade, ela é inerente ao ser humano, ela sempre existiu, e os espíritos nos trazem as informações que nós precisamos saber no tempo certo. Jesus já tinha dito à época que muito teria para nos revelar, mas ele naquele momento não podia, pois não estávamos preparados, mas que ele enviaria outro Consolador. O Consolador veio, trazendo novas informações. Mesmo assim, os espíritos disseram a Kardec: nem tudo que te falamos podeis agora publicar. É preciso o amadurecimento das ideias. Depois veio a obra de Chico Xavier, que é realmente algo impressionante, totalmente coerente com a obra de Allan Kardec, trazendo o aprofundamento de informações que já tinham sido dadas a Allan Kardec, que estão nas obras básicas, porém aprofundando um pouco mais nesse conhecimento. E assim as informações vão chegando à humanidade, né? Até algum tempo vivíamos sim, mas morríamos muito mais cedo. Depois vieram a descoberta das vacinas, da anestesia,
A qualidade de vida do ser humano foi melhorando gradativamente com as novas descobertas. Então a pergunta aqui do nosso visitante foi despropositada a Luiz Guigino. A pergunta, no caso aqui, estava mais voltada a essa ligação, à existência, à comunicação e à revelação da espiritualidade, né? Mas Kardec faz uma analogia com a evolução do conhecimento do homem. Tá? Então, o conhecimento do homem é algo que é indispensável para nós. Mas o conhecimento do homem nos traz também a busca e a perspectiva de um acréscimo, de uma ampliação dessa relação entre os dois planos da vida. Porque cada vez mais, pelo conhecimento, nós nos perguntamos sobre essa outra situação, sobre esse algo mais, isso que sobrevive à vida física, e nesta relação que existe entre os dois planos da vida. Então essa é a grande pergunta, certo, que nós devemos nos fazer. Para que existem as comunicações dos espíritos? Qual é a proposta? Qual é a finalidade? A finalidade é nos mostrar que aquilo que nós somos, para que estamos aqui e como devemos agir enquanto estamos aqui. E tudo isso nos vem através do aumento do nosso conhecimento. Quando nós subimos uma montanha, nós cada vez mais aumentamos o nosso horizonte. Nós enxergamos mais e mais além. Enquanto mais nós nos enfronhamos nessa relação entre a vida física e a vida espiritual, nós também vamos ampliando essa nossa percepção e orientando mais e mais os nossos passos nessa estrada da evolução, que é a razão para que nós estejamos aqui. Nós não temos, eu não estou aqui por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E essa razão é o meu crescimento, a minha transformação. Mas para que eu me transforme, eu tenho que saber responder o que, para que, como, quando. São aquelas perguntas básicas, né? Então é através desse aprofundamento e da revelação que os espíritos nos trazem que nós vamos conhecendo. Por exemplo, existe uma coisa que eu gosto imensamente, que é a vida no mundo dos espíritos. Como é que vai ser o nosso amanhã? Eu sou um espírito imortal. A morte é algo que é inevitável, é a única fatalidade na vida do homem, é que vamos todos morrer. Mas se eu sou, em essência, um espírito que é imortal, o que acontece comigo? Para onde é que eu vou? Tá? Então, é uma pergunta que somente através dessa revelação da espiritualidade, desse contato, dessa ampliação do nosso conhecimento, da nossa percepção, nós vamos orientando nossa caminhada enquanto aqui estamos. Outra coisa que eles colocam aqui, que é muito importante para a gente refletir, Kardec diz: o Espiritismo possui, porém, outra finalidade mais positiva, é a natural influência moral que exerce, não é? Porque, assim, independente de tudo que os Espíritos nos tragam, eu acho que a coisa mais importante que eles vieram nos relembrar, né? Porque Jesus já tinha dito que ele enviaria outro Consolador a fim de relembrar tudo o que ele havia dito. E muito mais. E muito mais, né? Como diz a Luiz Guigino. Por quê? Porque nós iríamos esquecer. E os espíritos vieram, através da doutrina espírita, do Consolador, relembrar aos homens aquilo que Jesus veio nos ensinar e ampliar esses conhecimentos, já que Jesus tinha dito que nem tudo naquele momento ele poderia aprofundar no conhecimento. Algumas coisas ele falava de forma particular com os apóstolos. Mas os espíritos, eles vêm nos trazer um conhecimento fundamental, que é a parte moral. Sem essa, né, o nosso visitante aqui ele é muito preocupado com a ciência, né? E eu até compreendo, já que
provavelmente alguém materialista, ateísta, e acredita que só a ciência tem o poder de dar a última palavra. Mas era a época em que vivia a humanidade. É o século das luzes, né? Das luzes, o iluminismo. E do questionamento da religião como algo que não era muito bem visto, né? Já que trabalhava com o sobrenatural, com coisas não racionais. E o Espiritismo, ele vinha com uma proposta exatamente de trazer o ensinamento de Jesus de uma forma racional e científica. Tão científica que Allan Kardec diz que os espíritos colocavam o Espiritismo como uma ciência nova, né? Uma ciência que estudava as questões do plano espiritual e sua relação com o plano material. Mas, sobretudo, o Espiritismo vem causar uma revolução dentro da sociedade, porque ele diz que o lema é fora da caridade não há salvação, Maria de Fátima Miranda. Não era mais a religião A, B, C ou D, mas dizer que o que realmente salvava, entre aspas, era o bem que nós fazemos, independente da religião, independente da condição social, da sua etnia, mas que a caridade, que é o amor que Jesus veio ensinar e pregar, que seria a base das relações humanas para o futuro. E isso é moral, né? Porque sem moral não existe nenhuma regra de conduta, de sobriedade, considerando as limitações e a maturidade de cada um, mas onde o respeito precisa ser a base para que todas as outras conquistas aconteçam. E aí Kardec complementa dizendo que ele é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura, pois a destruição do materialismo. Não pelo raciocínio, mas por fatos. Então, quer dizer, Kardec vai além. É mais do que o raciocínio, é o fato, é a prova. E o materialismo, a gente não ataca o materialista, né? Isso não existe. O materialista tem que ser respeitado. O ateísta tem que ser respeitado no seu direito da não crença. Mas o Espiritismo ataca a ideia e todo o mal que ela pode causar e causa à sociedade humana, pois quando você acredita que o nada é o que te espera, por que você vai ter que aproveitar o hoje? Aproveitar o hoje. A ideia natural por que eu vou deixar de aproveitar o momento, se tudo vai se acabar a qualquer instante? Se a vida é isso aqui, então a moral fica comprometida. O que não quer dizer que um ateu e um materialista não possa ser tão ético quanto um religioso, e às vezes é até mais. Mas a ideia materialista, ela é extremamente perigosa para a sociedade. E daí o Espiritismo ter como meta realmente destruir as ideias materialistas, não só pelo raciocínio, como diz Kardec aqui, mas sobretudo pelos fatos que comprovam de forma categórica que a vida continua. Nós somos uma alma que sobreviverá à morte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Cristo Consolador, onde Jesus, num dos itens, vai falar justamente isso, sobre o Espiritismo. E diante disto, desta verdade, Luiz Guigino, o nosso horário chegou e estamos nos despedindo. É muito importante essa conversa, esse relembrar, porque nada do que nós falamos aqui é novidade, né? Mas esse relembrar, esse afloramento daquilo que nós já trazemos conosco de conhecimento é muito importante para que nós possamos refletir na importância da revelação espírita, nas orientações que nos vêm do mundo espiritual e nós nos apliquemos para que possamos utilizar da melhor maneira possível essas orientações, conforme nós dissemos anteriormente, sendo a luz que nos mostra no nosso caminho os obstáculos para que nós possamos saber contorná-los e chegarmos à nossa destinação. Então o Espiritismo é isso. O Espiritismo é um corpo de doutrina que é consolador e esclarecedor. Então é através desses esclarecimentos que nós vamos nos utilizando da revelação dos Espíritos e caminhando com firmeza sempre adiante.
Muita paz para todos. Muita paz, que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859. Estamos em junho de 2023 e em junho de 1859 na Revista Espírita, não é isso, meu parceiro? Boa noite. Boa noite, não por acaso, né? Exatamente. Não existe acaso. Não existe acaso, e hoje, semana passada nós terminamos né, uma parte aqui do capítulo, e hoje nós vamos entrar na intervenção da ciência no Espiritismo. Tem um texto longo, Bill, já colei. Já colou, Renato? Já colei. Poxa. Então a gente vai se revezando aqui na nossa leitura, vamos lá. Sem a nossa pressa habitual, né? Sim, parágrafo por parágrafo, para a gente ir entendendo também, para que as pessoas possam entender também. E diz o seguinte, na intervenção da ciência no Espiritismo, sem mais delongas. A intervenção das corporações científicas é um dos argumentos invocados incessantemente pelos adversários do Espiritismo. Por que não se apropriaram do fenômeno das mesas girantes? Se nele tivessem visto algo de sério, dizem, não se poriam em guarda contra fatos tão extraordinários, e muito menos os trariam com desprezo, ao passo que agora são todos contra vós. Não são os cientistas o feixe de luz das nações, e não será seu dever espalhá-lo? Por que quererias que eles o abafassem quando se lhes apresenta tão bela ocasião de revelarem ao mundo uma força nova? Né? É o que a gente vem falando sempre, né, Renato? A importância que a ciência tem na vida do Espiritismo. Né? Porque hoje a gente vê várias pesquisas aí, né, acerca das curas com pressa, as curas sem pressa, como as pessoas avançam, o estudo de várias faculdades renomadas aí no mundo, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, acerca da energia que a gente conhece como espíritos, né? Eles sabem que há algo além daquilo. Então a gente tem sim que agradecer muito à ciência, né, Renato, por eles ratificarem, se não ratificarem ainda, mas ratificarão com certeza o que os espíritos nos trazem desde o século XIX. Então nós temos sim que agradecer a ciência séria, né? A ciência que se preocupa realmente em trazer a luz da verdade para a gente. Não é isso, Renato? É o conjunto, né? Espiritismo ou religião e ciência, né? Sim, com certeza, né? Porque vem de Deus e a gente precisa estar atento a isso, né? Nós precisamos carregar essa gratidão. Imagina se tivéssemos aqui a deriva. Ninguém está à deriva, não está. As coisas não tem nada fora do lugar, não tem nada errado. Da parte de Deus não tem nada errado. Da nossa parte tem muita coisa errada. Sempre. Né? Mas da parte dele não tem nada errado. Nada, absolutamente nada errado. Né? Com certeza. É isso. Vamos seguir aqui? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é um erro muito grave afirmar que todos os cientistas estejam contra nós, considerando-se que o Espiritismo se propaga justamente na classe esclarecida. Só existem cientistas na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de o Espiritismo não desfrutar ainda dos direitos de cidadania no âmbito da ciência oficial, poder-se-ia pré-julgar a questão?
É conhecida a circunspecção daquela em relação às ideias novas. Se a ciência jamais se tivesse enganado, sua opinião poderia pesar na balança. A experiência, infelizmente, prova o contrário. Não repeliu como quimeras uma imensidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória dos seus autores. Por isso, deve-se concluir que os sábios sejam ignorantes. Isso justifica os epítetos triviais à custa do mau gosto de certas pessoas se aprazem em prodigalizar-lhes? Não, certamente. Não há ninguém de bom senso que não faça justiça aos sábios, embora reconhecendo que não são infalíveis e que o seu julgamento assim não representa a última instância. Seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confinado demasiado em suas luzes, antes que o tempo se tenha pronunciado e assim se expondo a receber os desmentidos da experiência. É importante, né, a gente, que os cientistas sejam cientistas, né, Renato? Sejam cientistas de fato, mas que também, como se coloca aqui, não sejam engessados para uma realidade nova, né, ou para uma nova situação, uma nova explicação, porque se o indivíduo é tolhido dessa questão, né, da flexibilidade, ele acaba negando até uma coisa que é óbvia, né? Para a gente é óbvio, obviamente, né, claramente. Mas é importante que o próprio cientista seja uma pessoa aberta, né? Para que ele possa, bom, isso aqui para mim é difícil, é impossível. Mas se não for, né, se for um cara esclarecido, né, se não for, e se houver uma possibilidade, não sei aonde, em quaisquer que sejam os lugares, disso ser verdadeiro. Então vamos buscar, aí que ele começa a pesquisar, né, o próprio Kardec começou assim, né, duvidando ali, mesas girantes, né, corpos de madeiras que falam, que respondem, que coisa bizarra, mas se ele for, obviamente ele estava orientado pela espiritualidade, é óbvio, né, e foi se enredando naquilo ali pela aproximação dos espíritos, dada a missão dele. O que a gente tem que deixar claro também, né, Renato, é que a gente sempre fala isso, né? Tudo isso é como Jesus fala, né? Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando os cientistas ficam martelando ali na negação, não está nada fora do prumo, né, Renato? Nada fora do ritmo. Está dentro do que é predito. Porque quando há de se descobrir algo, né, ou se revelar algo, aquilo acontece. Aí como aconteceu com Kardec, aquilo vai haver um despertar, perfeito, né? E aquilo ali vai se dar. Tá tudo no cronograma, né, Renato? Sim, com certeza, né? Não dá saltos, né? Como é que a gente vai querer dar saltos, né? Ninguém chega em nenhum lugar sem passar por alguns trâmites, sem passar por algumas situações, não tem jeito, tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar é que quanto mais depurado o espírito estiver, e essa depuração a gente abre um parêntese para falar, como é que ela vem? Através das reencarnações, que são justamente os deveres que eu trago para fazer em casa. Fecho parênteses aqui, não é? Então, quanto mais depurado, mais etéreo o corpo físico que ele assume vai ficando, não é? Até que ele não precise mais de corpo físico. Então vamos pensar assim, vamos raciocinar assim. O cientista trabalha com o quê? Com o que é palpável, com a matéria. Eu preciso saber como eu faço para que a matéria possa ter uma condição melhor de vida. Não é? Em se tratando no ramo da saúde, da tecnologia, de tantas e tantas caminhos que nós temos, né? de progresso. Dessas camadas. Dessas camadas, né? Então a gente precisa entender que ele tem essa base, e para ele é a primeira coisa que vale, porque é essa vida aqui. Então eu preciso saber como é que eu cuido disso aqui, se eu estou aqui, não é? Eu sei que vou para onde? Aí é outra etapa. O que acontece depois que eu vou? Eu continuo sendo eu? Como é que é isso?
Olha quantas perguntas que o cientista se faz. Sim. No momento em que ele está buscando um medicamento, no momento em que ele está buscando uma forma do Renato falar com o Bill sem precisar de fio. Exato. Porque ele precisa raciocinar sim. Então, descobrir o celular. Ondas, não é isso? Eletromagnéticas que vão fazendo com que você se comunique. Da voz. Elas junta-se, né? Lá os acessos múltiplos por divisão de tempo ou de código, ou próprio a tecnologia atual, que é o GSM, Sim. né? Que vai fazendo com que aquela voz se transforme e chegue lá no Bill, onde quer que ele esteja, no orbe, e ele ouça a minha própria voz, falando para ele o que precisa falar. Para identificar. Então, ele precisa raciocinar, sim, materialmente falando, não é? Mas o passo para ele entender que é possível também que eu me comunique com o Bill à distância, que eu pense em algo aqui que possa se manifestar um espírito lá e que passe alguma coisa, alguma informação para o Bill, ou que ele sonhe comigo, ou que ele, né, receba assim, alguma inspiração. Nossa, não estava pensando no Renato, e agora me lembrei do Renato. Sim. Alguma coisa, né, tem aí. Então, é outro passo, mas ele precisa ver a nossa vida já, hoje. Ele pensa no hoje. No Sim. hoje que eu digo que é palpável para ele. É o palpável, é o nosso período encarnado, não é isso? Daí sim, as outras ciências mais voltadas para a parte nem de exatas, mas de humanas, Sim. voltadas mais para as questões da alma, para as questões, né, ligadas ao psiquismo e tudo mais. E elas vão, sem dúvida nenhuma, caminhando para uma única direção. Caminhando para a unidade. Isso, né? mas no momento em que Deus achar que sim, sem perder a sua essência, porque elas não podem perder a essência. Eu preciso aqui do remédio para o corpo físico. Como é que eu vou fazer sem o remédio para o corpo físico? Exatamente. Então eu preciso que o cientista tenha objetivo nisso. Ele já sabe que existe a alma, o médico já sabe que o passe ajuda muito, não é? Sem dúvida, ajuda, com certeza, isso já está sendo comprovado aí. Muitos e muitos estão direcionando. Você frequenta alguma religião? Sim. Os médicos já estão perguntando, né? Sim. Você frequenta alguma religião? Porque sabe que aquilo ajuda muito, Sim. com certeza, né? E ele precisa ter esse pensamento, mas ele precisa tratar ali do corpo físico. Sim, até os próprios psicólogos hoje, né, tratam dessa questão. Como você trata a sua espiritualidade? Ninguém está falando de espiritismo. Uhum. Como você trata, Renato, a sua espiritualidade? Você acredita em Deus? Você tem alguma religião? Porque a gente sabe que isso caminha junto também. Essas informações que o Renato trouxe aí, a questão da dúvida, né, do hoje que o cientista busca, né, para onde eu vou. Quem de nós não tem essa dúvida? Até dentro do próprio movimento espírita, há pessoas que... Quantas pessoas vieram ter conosco, né, Renato? Não sei como vai ser, não sei se isso tudo é verdade, vai que não é verdade. E vai que não é mesmo. O que a gente vai fazer do outro lado? Né? E aí? Pô, vocês falaram um monte de coisa lá, o programa Luz na Penumbra, falaram, mas não é nada disso, é assim, ó. Pode ser também. Obviamente, eu e o Renato não acreditamos nisso, né? A gente acredita piamente no que a gente está falando. Sim. Não nem estaríamos aqui, né? Claro. Mas vai que não. Né? O que a gente sabe é que Kardec nos colocou que a pessoa morre como vive. Perfeito. Você é uma pessoa desregrada. Você é uma pessoa que só faz besteira, só engana os outros. Você vai encontrar do outro lado o quê, meu amigo? Vai se encontrar com o Dr. Bezerra? Ou Jesus vai receber você lá como recebeu Paulo de Tarso e tantos outros aí? Né, Renato? Sim, eu e o Renato somos uma dupla de 7-1, enganadores, estelionatários. Quando desencarnar, a gente podia ser recebido por Jesus, né, Renato? Todo mundo de asinha branquinha, né? Vamos lá, Renato. Doutor Bezerra vai nos ajudar lá, Sheila. Eu prefiro até que Sheila venha à esquerda, Joana de Ângela à direita, Doutor Bezerra venha no meio junto com Jesus. Não tem como, né, Renato? É uma incompatibilidade. Então, você quer saber como você vai morrer, o que você vai encontrar do outro lado? Veja o que você faz hoje. Exato. É simples para acontecer, mas não simples para nossa compreensão. Exato, né? exato. Exato. Até porque que as coisas materiais
Viu? Programa Luz na Penumbra, né? Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. O tempo vai passando, a gente vai vendo aqui, enfim. Estamos em julho de 1859, o tema é ótimo. O tema é muito bom, né? Até para que as coisas possam caminhar, porque olha só, esse mesmo que não crê, né? Desta forma, como a gente crê aqui, né? Ele vai reencarnar também. E talvez reencarne ainda, né, sustentando essas situações sim. por uma necessidade dele. Mas a gente precisa ver o seguinte, se como falamos no início, se eu preciso reencarnar ainda em corpos muito embrutecidos, cuja corpo vai colocar para fora tudo aquilo que o espírito traz de experiência que você colocou muito bem, não é? E vai brotar no nosso corpo, vão brotar no nosso corpo as enfermidades, as imperfeições, tudo isso vai brotar porque vem do perispírito, né? Vem de uma outra camada que protege o espírito, né? Se as coisas vão acontecer assim, se eu preciso da experiência no corpo físico, eu venho para cá e vou morrer de gripe? Vou morrer de uma dorzinha de cabeça? Vou morrer de... Não que isso não ocorra, mas pelos motivos aos quais a gente... Particular de cada espírito, não é? Não. A gente precisa, sim, que exista aqui alguém que descubra um remedinho, poxa, que vai te aliviar os sintomas. Exato. E vai fazer com que você fique curado, ou que você, através daquele medicamento, possa ter uma sobrevida, né? Continuar vivendo, continuar a sua trajetória. Então, há de se entender que esse amadurecimento ele vai vindo aos poucos, mas que a gente vai precisar do remédio para o corpo físico, claro que vamos precisar, senão não existiria. Sem dúvida alguma, né? É o presente que Deus nos dá através da ciência, né, Renato? Sim, com certeza. Renato, quer continuar aí? Vamos lá. Então ele diz aqui, cada um não é o bom juiz, senão naquilo que é da sua competência. Olha aí o que a gente estava falando. Exatamente. Né? Se quereis edificar uma casa, pegais um músico? Se estás doente, vos fareis tratar por um arquiteto? Se tendes um processo, tomais os conselhos de um dançarino? Olha tudo que a gente falou, Bill. É o famoso ado a ado, cada um no seu quadrado. Isso né? aí. É isso aí, cada um depende do outro, um precisa do outro. E esse interrelacionamento que Deus nos traz é justamente para isso. Porque eu preciso de uma coisa que o Renato tem. E o Renato precisa de uma coisa que eu tenho. Então isso vai fazer com que nós nos aproximemos. Exato. Imagina um indivíduo, Bill Fabiano, sendo portador de todas as qualidades, os adjetivos do planeta. Como seria um indivíduo desse? Olha, pois é. Né? Então, enfim. Ele vem dizendo, enfim, se tratando de uma questão teológica, a resolvereis com um químico ou um astrônomo? Não. Cada um em seu ofício. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Olha aí, né? Exato. Os do espiritismo têm por agentes inteligências que têm sua independência, seu livre-arbítrio e não estão submissas aos nossos caprichos. Elas escapam assim aos nossos procedimentos anatômicos ou de laboratório e aos nossos cálculos e, desde então, não são mais da alçada da ciência propriamente dita. A ciência estava, pois, desencaminhada quando quis experimentar os espíritos como uma pilha voltaica. Ela partiu de uma ideia fixa, pré-concebida, na qual se aferra e quer forçosamente ligar a ideia nova. Fracassou e assim deveria ser, porque operou tendo em vista uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa julgamento temerário que o tempo se encarrega todos os dias de reformar, como reformou muitos outros, e aqueles que o pronunciaram o serão pela vergonha de estarem inscritos muito levianamente em falso contra o poder infinito do Criador.
As corporações sábias não têm, pois, e não terão jamais que se pronunciarem na questão. Ela não é mais da sua competência do que aquela de decretar se Deus existe. É, pois, um erro as julgar. Mas quem, pois, será o juiz? Os espíritas? Se creem no direito de impor suas ideias? Não. O grande juiz, o soberano juiz, será a opinião pública, quando essa opinião estiver formada pelo assentimento das massas e dos homens esclarecidos. Os sábios oficiais a aceitarão como indivíduos e suportarão a força das coisas. Deixai passar uma geração e com ela os preconceitos do amor próprio que se apaixona, e vereis que assim será com o Espiritismo, como tantas outras verdades que se combateu, e seria ridículo agora pôr em dúvida. Hoje, os crentes são os tratados de loucos. Amanhã será a vez daqueles que não creem, absolutamente como se chamou outrora de loucos, aqueles que criam que a terra gira e que não impediu de girar. É aquela história que a gente sabe, né? Qual será o futuro das religiões? Exatamente, como Leon Denis disse, né? Exato. O espiritismo não é a religião do futuro, mas do futuro das religiões. Né? Então, quando a gente vai estudar essa questão da ciência, tudo a seu tempo, né? Futuramente, todos os cientistas vão tratar a materialidade sem esquecer das questões da espiritualidade. Sim. Porque o momento vai chegar. Quando você fala de doutrina espírita que chegou aqui no século XIX, ela é nova. Ela é nova, Sim, Bill. Está engatinhando. Está engatinhando. Quantas e quantas experiências nós vamos precisar? E aí, de novo, né? De novo, Emmanuel lá está em 1938. Ele já falava isso. Imagina, o que a gente tem hoje aqui, a gente ainda não consegue dar conta direito. Exatamente. É o novo, né? O novo sempre surpreende. É. O novo sempre preocupa. O próprio Cristo, né? Quando veio 2023 anos atrás, quando veio quebrar aquele paradigma de Moisés, do olho por olho, dente por dente, Jesus veio amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Teve muitas resistências, uma resistência muito grande que a gente sabe da história aí do cristianismo redivivo com Paulo, com Saulo, né? Saulo de Tarso, né? Que ele, como é que como ele diz, né, no livro, um carpinteiro ignorante vem quebrar uma lei de Moisés? Não, como assim? Né? Ele teve que ter aquele famoso encontro na estrada de Damasco com o Cristo. Então tudo que é novo surpreende as pessoas. As pessoas ficam preocupadas. Então é extremamente normal que a própria doutrina encontre esse tipo de atropelos, ou de paredes, ou de muros, mas que é o Consolador prometido pelo Cristo. Então, no tempo predito, né, já veio desde do início, né, em 18 de abril de 1857, quando foi promulgada efetivamente a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, ali foi chancelado que a doutrina espírita só cresceria. E hoje, tirando os adeptos, né, dificilmente alguém não fala de reencarnação, alguém não fala de espíritos, né? O que a doutrina espírita nos traz, que não é invenção da doutrina espírita, é o que há em a natureza. O que Kardec foi organizar, codificar isso tudo dentro de uma religião, né? De uma doutrina. Perfeito. Que, enfim. E a gente está chegando aí já quase ao final, né, Renato? Está chegando Sim, no final, o programa tá caminhando. bom. Falta 1 minuto e meio ali, né? Tema muito gostoso, né? Pra gente sim. avaliar. No programa seguinte a gente continua aí. Com certeza. Tem algo importante, né? Que a gente precisa ver, porque esse esclarecimento também só vem com o tempo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não começa no capítulo 2. Sim. Ele começa no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Exatamente. A gente esquece disso. Né? Então Jesus não veio destruir nada do que já estava ali. E tem uma passagem super importante da parábola das coisas novas e das coisas velhas. Está lá, Evangelho de Jesus, segundo Mateus 13, 51 e 52. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, entre aspas. Responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruindo quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. É isso.
né? As coisas novas vão substituindo as velhas, pouco a pouco, é o conhecimento. Exatamente, é o avanço tecnológico, é o avanço das ideias. É isso, pessoal. Depois dessa passagem que Renato trouxe aqui de Jesus, só nos resta agradecer mais uma vez a sua audiência e a sua participação conosco. Semana que vem estaremos juntos, se Deus permitir. Renatão, meu parceiro. Muita paz a todos, até o próximo programa. Até a próxima, pessoal. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.